Isso. Olha aqui, mas vamos ao que interessa mais. Você diria que aqui em São Paulo, nesse momento, dá-se mais importância para esse superclássico ou para Corinthians e Palmeiras na quinta-feira? Boa pergunta. Para o Corinthians e Palmeiras, porque é depois desse superclássico. Eu acho que tem que. Vamos retalhar. Vamos retalhar. Primeiro, o jogo de hoje, todo mundo está olhando para lá, para Buenos Aires, o Monumental de Núñez, né? Fechada a porta, acabou o jogo. O Corinthians e Palmeiras na ordem do dia. Decisão no Campeonato Paulista, né? Então, eu acho que os dois estão ainda na mira. Hoje a mira é lá na Buenos Aires. Depois é aqui para São Paulo a decisão no Paulista. Você recebeu a escalação do time, o Rubens mandou, né? Quem jogou na ponta direita foi esse Norberto Menendez. Foi esse cara que me encantou. E não o que seria o titular, entendeu? Foi esse cara que me encantou. Boa, Rubão, obrigado. Aqui, a gol de Chiquezinho, Pelé, Pepe 2 e Belém. Isso. Tá vendo? Mas foi o primeiro tempo foi um show de bola. Foi um negócio assim enlouquecedor. Enlouquecedor de Pelé, Coutinho e Pepe. Tudo. Foi enlouquecedor. Meteram 4-1 e aí não voltaram para o segundo tempo. Fiola tirou os dois de tanto que eles tinham apanhado. De tanto que eles tinham apanhado. Enfim. Mas você sabe, Zé, eu estou com um pressentimento ruim para o jogo, para o derby da quinta-feira. Eu estou achando que está se criando um clima que não vai ser um jogo de futebol, vai ser uma guerra. Que o Corinthians tem que ganhar a qualquer preço, a qualquer custo. Se não for na bola, que seja na marra. Que não pode deixar o Palmeiras dar volta olímpica em Itaquera, como o Corinthians fez na casa do Palmeiras em 2019, sei lá, 2018. Enfim, não estou gostando do clima. Não está um clima leve de antecipação de decisão e tal. Está um clima de marra. E como é torcida única, então isso fica, entendeu? Como se fosse uma questão de honra, de vida ou de morte. E o corintiano está transformando esse Paulistinha na Copa do Mundo, que nem o São Paulo fez, para sair da fila. E a gente viu quão caro o São Paulo pagou por ter feito isso aquele ano, né? Depois foi uma temporada que foi um fracasso. Não é possível que o corintiano, bicampeão mundial, olhe para uma decisão estadual dando a ela essa importância de vida ou de morte. Melojuca, eu não cheguei lá ainda. Eu não cheguei ainda em Corinthians e Palmeiras. Você está mais enfronhado do que eu. Eu estou retalhando a semana. Eu ainda estou olhando para Buenos Aires. Mas a gente tem que ver que, em relação à decisão do Paulistinha, ou do Paulista, como queira, tem uma geração muito nova acompanhando esse desenrolar aí, né? Então, há o comportamento dos mais antigos, dos mais velhos, e tem uma moçada que está encarando o futebol hoje. E que qual é a porcentagem de gente nova lá no Itaquerão? É maior do que a dos coroas, pô. Você entendeu? Então, qual é o peso para os coroas? É um, o peso para a molecada é outro. Então, eu não sei, tem que saber dividir isso aí. Terminar, não deixar o outro ser tetra, sair da fila. Como é que é encarado isso? Tem esse ingrediente também. O Palmeiras impediu que o Corinthians fosse tetra em 2020, agora é hora de devolver a maçã, impedir que o Palmeiras seja. Né? Enfim, eu acho que há uma porção de aspectos que são sempre muito saudáveis na rivalidade, mas eu não estou gostando. Tomara que eu esteja enganado. Eu não estou gostando. Tomara que seja. Eu acho que você está. Vamos torcer para que você esteja. Melhor assim. Não é? Olha aqui, mas falando de futebol de qualidade, que beleza que foram os 4 jogos das quartas de final da Liga das Nações, né, Zé? Dá gosto, né?
Pena que foram os 4 no mesmo horário, né? Que a gente teve. Isso é Depois que do foi sair. difícil. Como é que vai botar os 4 jogos importantes no mesmo horário? Não, e alguns jogos indo para pênalti, cobrando pênalti no mesmo horário. Você não sabia se Isso, estava vendo isso ou aquilo, né? Foi muito isso. legal, foi muito legal. É claro que a gente, outro dia o Mauro estava falando, e até com razão, que há uma enxurrada de torneios, campeonatos e eliminatórias de Copa, Eurocopa e não sei o quê, papá. Mas quando chega essa fase, que só se enfrentam os bambambãs, é muito legal. Né? É muito interessante, porque ali estão a grande parte dos maiores jogadores do mundo. Agora, teve um lance hoje no jogo Israel e Noruega, você soube? Os Não. jogadores da Noruega, a Federação Norueguesa fez uma nota de repúdio à atuação de Israel na faixa de Gaza. Alguns jogadores até se manifestaram, como o Odegaard, capitão do Arsenal, e o próprio Haaland. Então, a Federação Israelense, não permitiu que os jogadores de Israel trocassem de camisa com os jogadores da Noruega, porque eles se manifestaram contra a posição de Israel lá na faixa de Gaza. Veja você. Noruega ganhou de 4-2 lá em Israel. Não foi de Israel, não. O jogo foi em campo neutro, foi na Hungria. Se não me engano, a Noruega tinha se recusado a jogar em Israel, não foi isso? Exatamente, exatamente. Exatamente, foi isso. Agora, será que a Federação de Israel também apoia a prisão do co-diretor do documentário do Oscar? Prisão e tortura, porque espancaram o cara algemado, né? Um negócio de maluco. Né? Olha, tem um aviso aqui que o nosso Marrinha chega em breve, já está a posto. O Marrinha chega em breve. Vamos ver. Na hora que o Marrinha chegar, pode botar o quadrinho dele, que ele vai apanhar um pouco. Entendeu? Porque nós vamos pegar ele de surpresa. Ele não sabe de nada que está acontecendo. O que Trajano e eu já combinamos. Vou pegar ele de cara lá. Marrinha, por favor, o que vai dar? Brasil, Argentina, empate ou confusão? Olha, complica a vida dele, por favor. Ele tem que saber que isso vai para o ar às 11h30, esse programa, na televisão. Não, isso aí eu estou sabendo. Boa noite, estou chegando atrasado, desculpa para todo mundo aí que está vendo, porque fiquei preso aqui, estava numa pauta e fiquei preso no trânsito. Eu acho que vai dar confusão e vai dar Argentina. Bom. Já respondeu, tudo bem. Respondeu, não fugiu do pau. Agora, vamos ver. Seremos todos achincalhados pelas nossas opiniões. Né? Vai ser divertido se sair Brasil 2-0, um jogo pacífico, os argentinos nem aí, já estão classificados, não ligaram, abraçarem o Rafinha, levarem o Rafinha, trocarem camisa com o Rafinha. Não, o Rafinha faz 2 gols, 2-0, 2 gols do Rafinha, sai aplaudido pela torcida da Argentina no Monumental de Nunes. Não imaginou? Você viu que o Romário já deu uma declaração aí reclamando da repercussão da eu vi, comentei isso. A culpa é nossa. Dele, né? A culpa é da sua, é minha. A culpa é de quem repercutiu, que ele não quis falar em porrada, que era numa forma figurativa ali, né? Não era uma metáfora e tal. Mas assim, ele ganhou toda a audiência que ele queria, né? Então, até a TV Romário passou a ser mais conhecida, teve audiência. Ele lucrou com isso. Rafinha, Marrinha, aí não é uma metáfora, aí é uma metafora, né? Porque, claro que ele induziu o Rafinha a falar uma coisa que o Rafinha não podia dizer. E o Rafinha não teve cintura para dizer, não, vamos ganhar deles na bola e tal, papá, o clássico mundial, né? Porque até dá para interpretar. Até dá para interpretar que, de fato, ele não estava falando de uma porrada física, né? Eu ouvi a forma que ele falava. Mas, assim, era óbvio que ia ser... claro. Todo mundo ia ler literalmente as palavras do negócio, né? Não é um bate-papo. O que sobra é a aspas argentina, né? Agora, Marrinha, falando em confusão, que eleição mais bonita na CBF, não? Que pacificação, mais uma aclamação. Você se dá conta disso, Marrinha? Que desde 1986, quando houve o embate entre Otávio Pinto Guimarães e Medrado Dias, nunca mais
houve duas chapas disputando a eleição na CBF. Mas não teve Porque na 89. disputa do Ricardo Teixeira com o Nabi? O Otávio e o Nabi desistiram no último dia. Ele foi eleito por aclamação. Eu também estava incorrendo neste equívoco. Ontem, o PVC escreveu uma coisa, falou uma coisa diferente na Rádio CBN. Eu fui corrigi-lo e fui ver, e de fato não teve duas chapas. Em 89 foi uma chapa só o Ricardo Teixeira. Então, mas, Juca, você sabe que eu tinha uma impressão que esse dado estava errado, eu estou procurando aqui. Mas teve em 2003, teve uma eleição do que o Ricardo Teixeira teve uma urgência, que foi o Carlos Alberto Oliveira, o presidente da Federação Pernambucana na época, foi candidato. Eu estou até olhando aqui, 2003, ele teve 49 votos e o Carlos Alberto, eu lembrava de ter coberto essa eleição. Então teve uma eleição sim. Eu estou olhando aqui, eu estou tentando achar o dado completo da matéria da época. Ele foi o único a votar em si mesmo. Tá. O Ricardo Teixeira obteve 46 votos, é que eu não estou com o dado completo agora, mas eu lembrava do Carlos Alberto Oliveira, que tinha se candidatado de fato. Mas registrou a chapa? Aqui. Um voto foi para o presidente da Federação Pernambucana, Carlos Alberto Oliveira, voto que seria dele mesmo. Eu estou vendo a matéria da época aqui, teve 46, 49 votos e um voto. Um voto foi em branco, os representantes Flamengo e Vasco não apareceram. Ele não pôde registrar a chapa, ele não tinha federações que o apoiasse para registrar a chapa. Mas a matéria que eu estou lendo aqui está como se fosse tivesse tido de fato a eleição. Teve uma eleição e o Gaiato votou em si mesmo, mas não eram duas chapas. Aqui eu colocando como duas chapas, é isso que eu estou dizendo. Mas posso estar enganado porque eu estou consultando aqui na correria. Mas eu lembrava dessa eleição e do Carlos Alberto Oliveira ter sido oposição do Ricardo Teixeira em 2003 e ter perdido a eleição. Eu acho que não tinha cláusula de barreira na época. Pode ser isso. Me diga uma coisa, e você diz que o mandato do Edinaldo será, digamos, recheado pela discussão da formação da Liga de Clubes? Eu acho que vai ser o principal tema. Porque, assim, vamos ser sinceros, as outras coisas que estão postas. O contrato do Danai acabou de ser renovado até não sei quando. Você vai ter sempre discussões sobre a seleção, óbvio, troca de técnico e tal, vai acontecer com o Dorival hoje e mais adiante. Isso é o padrão de CBF, mas os clubes estão nessa questão de ter um maior protagonismo dentro tanto na comissão dos clubes, quanto de criação de uma liga. E o Edinaldo já disse que topa a liga, só que a questão é o formato. E aí tem atritos entre os dois lados, que o Edinaldo topa a liga se os clubes toparem também assumirem alguns custos do futebol brasileiro, que é bancar uma parte das outras Série C, Série D e tal, não sei o quê, e você vai ter que fazer um acordo sobre o que vai ser o papel da CBF e o que vai ser o papel dos clubes dentro da organização do Campeonato Brasileiro, tendo eles uma liga. Eu acho que aí vai ter muito atrito, como já está tendo. São nas discussões comerciais. Hoje o naming rights é todo da CBF, os clubes querem uma fatia, todos os direitos comerciais de placa são dos clubes, e a CBF quer uma fatia. Então você vai ter digamos assim, uma acomodação de forças que vai acontecer, e eu acho que essa vai ser a principal discussão. O Edinaldo falou ontem em fair play financeiro, coisa que fazia tempo que ele jogava na conta dos clubes, e ele falou que achar que é importante que exista, e vários clubes estão falando nisso. Falou em melhoria de gramados, criação de um padrão de gramados, que alguns clubes estão falando nisso. Eu acho que a principal discussão vai ser sobre essa questão. Outra, quando ele fala assim, os clubes podem organizar a liga, mas eles vão ter que estar adaptados ao calendário. Bom, se os clubes não tiverem a prerrogativa do calendário, o brasileiro é uma coisa dentro de um período de tempo limitado. Eu acho que isso vai ser outro possível atrito ali que pode existir entre as partes. Então, eu acho que essa vai ser a principal pauta, digamos assim, durante esses 4, 5 anos. Agora,
ele está muito próximo de alguns clubes, né? A Leila, por exemplo, é uma que está muito próxima. Ontem ela tirou a foto do lado dele, cumprimento e tal. A Leila, nesse todo esse cenário eleitoral, todos os clubes votaram com o Edinaldo, mas alguns estiveram muito mais próximos. A Leila, o Textor, depois daquela briga toda, o Textor esteve muito mais próximo. E por incrível que pareça, os clubes com essa mudança, eles conversaram via Skype e tal, e diz que já estavam mais próximos e tal, mas teve essa aproximação. E teve alguns clubes que votaram, mas não toparam assinar a chapa, como é o caso dos clubes da Liga Forte União. Alguns, né? Fluminense, Fortaleza, esses me parece que ficaram um pouco mais afastados do Edinaldo dentro do processo. O próprio Flamengo não assinou a chapa, embora tenha votado, né, no Edinaldo. Então, eu acho que tem alguns mais aliados, podemos dizer assim, do que outros, mas todo mundo votou a favor, né? Então, todo mundo... Eu só não concordo com a tese, Juca, e aí você pode me dizer que se votou a favor não pode reclamar. Porque então, se toda eleição que a gente elege presidente, não pode mais reclamar dele. É essa a tese. Para mim, isso não faz o menor sentido. Eleitor pode reclamar. Eu reclamo muito. Reclamo que a Ana Moser não é mais ministra. Reclamo uma porção de coisa. Opa, se reclamo. Votar em alguém não é assinar carta carta branca para a pessoa poder ter uma ditadura. Habeas corpus permanente. Depois cobra. Não existe. Depois cobra. Eleitor